Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso webinar sobre a saúde e energia do compartilhar. Nós estamos começando os últimos ajustes, organizando aqui as tecnologias para começar o nosso Hangout, mas desde já agradeço muito a presença de todos, para que juntos possamos conversar e agregar ideias de como transformar o nosso cuidado. Muito obrigada a todos que estão aqui comigo. Quero dizer para vocês que eu quero compartilhar com vocês as minhas ideias. Não são verdades, são inspirações e sonhos que eu tenho. E agradeço muito de vocês estarem aqui comigo, sonhando este sonho em prol de uma saúde mais verdadeira, uma saúde mais leve. Gratidão. Muito obrigada por estarem aqui com a gente, compartilhando deste momento, o primeiro webinar em prol ao CONBEM, o nosso primeiro Congresso Nacional do Bem-Estar e Saúde em Essência. Queria dizer para vocês que eu estou muito grata por estar aqui neste momento. Eu sou Adriana, enfermeira, coach e terapeuta quântica em formação, co-criadora do Bem-Estar e Saúde em Essência. Queria dizer para você conversar um pouco, na verdade, compartilhar algumas informações. É mais um bate-papo, não tenho nenhuma resposta ou verdades, mas juntos a gente vai compartilhando nossas ideias e transformando nossa história. É isso que eu acredito. Bom, eu acredito que o cuidado ele é uma arte e como tal ele necessita ser sentido. Ele transmuta a técnica. O ato de cuidar ele é muito mais do que uma simples técnica. E eu acredito que juntos nós transformaremos os fundamentos e as técnicas em um cuidado energético muito maior, que transmuta simplesmente a nossa técnica, E de novo eu agradeço a todos vocês. Gostaria de compartilhar um pouquinho aqui com vocês a minha ideia de cuidado. Bom, então o nosso tema de hoje é a saúde e a energia do compartilhar. Bom, se a gente for pensar na definição da palavra, o que é compartilhar? Compartilhar é você partilhar, é você dividir. Para você dividir, você pensando nesta premissa, a gente precisa ter para dividir, A gente precisa analisar que a gente só divide o que a gente tem, só dividimos o que nós temos. E por conta disso, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre este ato do compartilhar, compartilhar amor, compartilhar amizade, compartilhar as nossas verdades, cada um tem a sua verdade. E o mais importante de tudo isso é a gente conseguir compartilhar o respeito a essas tantas verdades, que nós vemos no nosso dia a dia. Se a gente observar a natureza, a gente vai ver que o sol, a água, a terra, o fogo, a água, eles compartilham uns com os outros o que eles têm de mais belo. Eles compartilham o que eles são de verdade. E o interessante disso é que cada um aceita o outro como ele é, A água com a sua força, a terra com a sua certeza, o ar com a sua flexibilidade e o fogo, com a sua coragem. Então eu creio que
quando a gente compartilha o que nós temos de verdade, o que nós somos de verdade, a gente aceita o que o outro é e tem de verdade. E a partir desse momento a gente consegue uma conexão e consegue transmutar o simples ato de se relacionar, né? Como se fosse simples, e não é simples. E assim, Augusto Cury, ele fala muito sobre a gente ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. E ele diz que quem tem a capacidade de se colocar no lugar do outro é um dos atos mais importantes da inteligência humana. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente aceita, mas essa aceitação, ela é um ato de respeito. Ela não é uma aceitação de você se conformar, né, de conformismo, não. É você aceitar, respeitar e conseguir fazer algo com isso. Isso é muito legal. Se a gente for pensar, né, de tudo isso que a gente conversou, o que nos leva a não dividir? O que vocês imaginam que é o não dividir? Para mim, você não dividir está muito ligado ao medo e à escassez. O medo, ele te segura. O medo de você não ser quem você é, de você ter medo de mostrar para as pessoas o seu mais genuíno, né? O que você tem de melhor. Isso acontece porque a gente tem ainda a escassez. A escassez é aquele medo de não ser suficiente, de não dar conta, de não estar ali e conseguir fazer o que você tem que fazer da melhor forma possível. E como que a gente reverte essa situação? O que a gente pode fazer em prol a melhorar e transformar esse ato de medo, né? O medo e o sentimento de escassez? Acho que a primeira coisa é a gente cria, na verdade, fantasmas, né? Nós criamos fantasmas e os obstáculos, né? Obstáculos por conta desse medo e dessa escassez. Agora, este medo, ele está muito mais relacionado ao fato de não conseguir do que a fatos concretos, fatos reais. São coisas que nós criamos na nossa mente. E a segunda coisa que eu aprendi na yoga, né, é você respeitar os seus medos. Então, você olhar para este medo, encarar este medo, aceitar e conseguir deixar ele passar. Respira, aceita e solta. Deixa aí. Então você respira. Sim, sim ao sopro de vida. Você solta, respira. Sim, a deixar tudo que tem que sair ir embora. Será que a gente consegue fazer isso? Será que a gente faria diferente se nós estivéssemos no lugar do outro? Porque muitas vezes a gente não se coloca no lugar do outro e julga, né? Só que neste momento de julgamento, nós não paramos para analisar se nós faríamos diferente. Será que nós faríamos diferente? Será que nós não faríamos igual? Então, isso são ideias que eu coloco aqui, são os meus pensamentos. Eles não são verdades, mas são o que eu acredito que possa ajudar a gente a melhorar. Então, a primeira coisa, a confiança, ela é passível de ser aprendida. A segunda coisa é você aceitar o seu medo, respirar e deixar ele ir. Aceitar este medo não significa conformismo.
significa entender este medo e não se apegar a ele, deixar ele passar como um pensamento. Ele é um pensamento que vem e vai. A partir do momento que a gente consegue entender de onde vem este sentimento de medo, esse sentimento de escassez, ou ao menos conseguir realizar esse exercício, a gente vai conseguir transmutar e conseguir passar para o outro o que nós temos de melhor, que somos quem somos de verdade. Isso é importante. O professor Hermógenes, ele foi uma pessoa muito importante no Brasil, o nosso primeiro professor de yoga aqui do Brasil, se eu não me engano. Ele dizia o seguinte, ele tem uma frase muito legal: entrego, confio, aceito e agradeço. Então, entrego o que eu não consigo resolver, confio de que o melhor está sendo feito, aceito e agradeço. Aceito no sentido de aceito e o que eu vou fazer com isso, como eu posso transformar, e agradeço mesmo não sendo o melhor que eu gostaria naquele momento. Mas mais pra frente a gente sempre entende que aquilo que aconteceu foi o melhor para nós. E isso é muito legal. Eu utilizo duas técnicas dentro do coaching que me são muito válidas e que eu uso em mim também, e uso, né, nas pessoas com quem eu aplico coaching. E elas funcionam muito bem. A primeira é a técnica da respiração, né, que eu falei para vocês. Então, inspiro, sim ao sopro de vida. Expiro, sim em deixar ir o que tem que ir. Então, você aceitar a vida e deixar ir embora o que precisa ir, não se apegar. Essa é a primeira técnica. A segunda é o Ho'oponopono de memórias. O Ho'oponopono é uma técnica havaiana e ela é uma técnica de perdão e auto-perdão. Muito, muito interessante. Nós falamos assim: eu aceito vocês, minhas memórias, meus medos, eu aceito você, minha ansiedade, porque você faz parte de mim. Eu entrego vocês, minhas memórias, meus medos, porque vocês são livres e podem agora ser livres para ir aonde quiser. Então você aceita essa memória e você deixa ela ir. Percebe que esse mecanismo de libertar os nossos sentimentos, essa é a palavra mesmo, eles revelam uma sensação de liberdade mesmo, uma sensação de leveza, uma sensação de ser aquilo que você veio para ser neste mundo. Livre dos medos, livre das ansiedades, livre da raiva. Você pode fazer isso com qualquer sentimento. Você pode fazer isso com memórias de pessoas que te fizeram mal. Você pode fazer isso com sentimentos egóicos. Você pode fazer isso com medos, com revolta, com todo sentimento que você tiver, que está te atrapalhando em dar o seu melhor para o mundo. E quando a gente faz isso, a gente liberta. Essa é a palavra. Nós libertamos. Nos libertamos e libertamos o nosso sentimento de medo, o nosso sentimento de ansiedade, o nosso sentimento de raiva. E com isso a gente começa a entrar num estado de homeostase, que é a neutralidade, né? Que é a normalidade. Não sei se essa normalidade seria tão fácil de ser conseguida,
mas a gente pode tentar. São exercícios que a gente faz dia após dia. E como disse a Maíra Elo, né, no mini vídeo, que a gente vai galgando esse comportamento dia após dia, passo após passo, e a gente vai conseguindo através da repetição, né, e da tentativa se melhorar, e quando a gente se melhora, a gente melhora o outro, porque se nós conseguirmos trabalhar e transmutar essa energia de compartilhar, a gente começa a expandir, a gente expande. E quando a gente expande, a gente passa isso para o nosso ambiente, a gente passa isso para o nosso próximo, a gente consegue ter mais leveza e clareza das nossas atitudes. Eu acho que isso é importante. Se a gente olhar o curso de um rio, eu estou fazendo essas analogias porque eu acredito muito que se a gente observa a natureza tem muito para nos ensinar e nos dar, né? Se a gente observa o curso de um rio, a gente vê que ele passa por todas as dificuldades, ele vai indo e vai seguindo o seu curso, passa os obstáculos e ele simplesmente ele segue, embora tenha árvores, pedras, dificuldades, né, curvas, ele segue o fluxo natural das coisas. Assim deveríamos ser nós. Por quê? Porque quando a gente consegue ter essa homeostase de entender, libertar esse sentimento e seguir, a gente compartilha. Neste momento a gente está compartilhando. E se vocês forem pensando, a gente compartilha a todo momento. A gente compartilha história, a gente compartilha amizade, a gente compartilha amor. E da mesma forma a gente compartilha também os sentimentos ruins, a raiva, a tristeza, a revolta. Então, a partir do momento que a gente pensa antes de agir, né? Pensa, sente, depois age, a gente começa a galgar novos horizontes e a transformar a nossa realidade. É isso que eu acredito. Então, como é que a gente pode pensar e assim, ter alguns passos para seguir no dia a dia? Eu creio que a primeira coisa é se despir dos nossos medos. Tem um TED muito legal de uma pesquisadora, ela se chama Brené Brown, de Marrom. Ela tem um TED onde ela fala sobre a coragem de ser imperfeito. E ela fala sobre isso, sobre o medo, sobre o medo de não ser aceito. Ela fala sobre isso. E como as pessoas que se expõem de peito aberto, mostrando quem elas são mais felizes. Por quê? Porque elas estão revelando para o mundo quem elas são de verdade. Então, a primeira coisa é se despir dos medos. A segunda coisa é sentir e agir com o coração. A terceira é você ter olhos de ver e ouvidos para ouvir. Então, eu creio que se a gente se despir dos nossos medos, se a gente sentir com o coração e ouvir, tendo olhos, né, também para enxergar, para ver, né, sentir e ouvir com o coração e ter olhos de enxergar, olhos de ver, a gente consegue transmutar e transcender essa energia do cuidar, né, do cuidar com amor. Porque o cuidado, como eu disse para vocês, é uma arte. Eu sinto isso no meu coração
E eu procuro agir dessa forma. Eu estou cuidando enquanto eu estou trabalhando dentro de um hospital. Eu estou cuidando enquanto eu estou preparando uma sopa para minha filha. Eu estou cuidando enquanto estou tendo uma conversa com uma amiga. Então, se a gente começar a analisar, ter essa sutileza para com a nossa vida, nós conseguiremos transformar muita coisa. Este webinar ele está sendo em prol ao Convém. O Convém será o primeiro Congresso Nacional do Bem-Estar e Saúde em Essência, onde nós trataremos de vários temas referentes a essa sutileza de cuidar-se para cuidar do outro. E nós teremos dia 4/12 a abertura, onde nós falaremos, o Ricardo Leme vai falar sobre a medicina da saúde e a medicina da doença. Depois desse dia, depois do dia 4, nós teremos várias palestras sobre a arte-terapia e o coaching, a Maíra Aiello, sobre a homeostase quântica da essência, que é uma técnica de terapia quântica, com a Cristina Boldrin. Teremos também palestras sobre o sistema imunitário, né, a inteligência do sistema imunitário. Teremos também palestras sobre humanização com o nosso querido Cláudio Alexandre. E muitas outras pessoas vão falar, vai ter gente falando sobre o perdão e o foco, sobre a doulagem. Então eu acredito que este é um manifesto em prol a um hospital mais feliz, em prol a uma saúde mais leve e verdadeira. E eu espero vocês conosco entre os dias 4 de dezembro a 14 de dezembro. Vem com a gente. Gratidão a todos e beijos. Tchau, tchau.